Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E o Fred está de volta ao Fluminense. Já chegou essa camisa minha aqui branca. Vou falar mais dela daqui a pouco, porque tem algo importante para poder falar. Vamos embora, hoje é giro de notícias, sem edição, vale destacar, né? Então a qualidade do áudio padrão aqui do canal não é exatamente essa, mas enfim, vamos lá. São três jogadores, né, desses que foram colocados aí na thumb e no título. Essas vendas que podem gerar milhões ao Fluminense. Alguns muitos milhões, alguns menos, uma quantidade menor de milhões. Deixe seu like aí embaixo e se inscreve aqui no canal e vamos embora falar deles. O primeiro que eu gostaria de falar é diferenciar entre a venda de Marcos Paulo, ou seja, de um jogador que pertence ao Fluminense, e Gerson e Wendel, jogadores que saíram do Fluminense e o Fluminense recebe através do mecanismo de solidariedade, que é basicamente receber porque formou o jogador. Você tem um custo, você valoriza o clube que teve o custo para formar atletas, precisa ter um certificado, etc., que o Fluminense tem, e se valorizando isso, o clube recebe uma porcentagem de até 5% de acordo com o tempo que ele passou enquanto estava sendo formado, né? De acordo com o tempo que o jogador passou nesse clube enquanto ele estava sendo formado. Vamos começar então primeiro com as outras duas vendas, né? A deixar de Marcos Paulo mais para o final. Começar primeiro com a venda. Eu relacionei as vendas em boa, média e ruim, as vendas, as propostas que existem hoje. Vamos começar primeiro com a boa, que para mim é a de Wendel. O Wendel saiu uma matéria na Gazeta dello Sport, jornal italiano. Mas o Wendel está em Portugal, no Sporting, está bem. Beleza, mas saiu uma matéria no jornal italiano porque o Napoli, clube italiano, que deve vender Alan, aquele volante que jogou no Vasco, senão o Vasco deve estar doido também para poder efetivarem essa venda, deve vender Alan para o Everton na Inglaterra, e aí gostaria de ter o Wendel, segundo a Gazeta dello Sport, para fazer a reposição deste jogador. Eu vejo o Wendel com capacidade para isso, vejo que o Wendel já deveria até estar mais no radar da seleção brasileira, mas tem jogado muito, tem sido titular inclusive na seleção brasileira olímpica, então pode ser que se a gente tivesse seguido o curso normal, sem pandemia, sem nada, de que ele após as Olimpíadas começasse a ser mais efetivamente convocado para a seleção principal. Porém, o que importa nesse momento é que o Wendel está sendo desejado pelo Napoli. O Napoli vai vender Alan, o que se estima é que seja por 63 milhões de libras, ou seja, quase 400 milhões de reais. E aí, com isso, gostaria de comprar o Wendel do Sport. A multa de Wendel é praticamente a mesma coisa, porque é 60 milhões de euros, dá 300, pouco mais de 300 milhões de reais. Ou seja, o Everton teria dinheiro para comprar o Wendel. É óbvio que não compraria pela multa, porque seria um valor muito alto, e porque o Sporting precisa de dinheiro. É até engraçado porque o Sporting está cobrando uma dívida do Sport Recife, do Brasil, pela compra de André, que o Sport comprou o André e não pagou e tal. Porque eles têm uma dívida, acho que com o Clube Brugge, que está na FIFA também, e eles precisam pagar. Então, esse desespero do Sporting em precisar arrumar dinheiro rápido para não correr risco de uma penalização, pode ser o trunfo, eu estou usando bastante essa palavra trunfo hoje, para o Napoli conseguir comprar o Wendel do Sporting e o Fluminense receber uma boa quantia financeira. Vamos lá, quais valores são trabalhados hoje? O Sporting estaria disposto a vender por 25 milhões de euros, né? Um pouco menos da metade do preço, daria cerca de 140 milhões de reais. O Fluminense tem direito a quantos por cento? O Fluminense tem direito como clube formador, de Wendel 1,5% ou 2%, porque tem ali a questão de ano que sai, isso eu não entendi exatamente bem, mas teria 1,5% ou 2% de Wendel, que daria em torno de 2,5 milhões de reais. Só que o Fluminense ainda tem 10% do lucro que o Sporting tiver com o Wendel. Vamos lembrar, o Fluminense vendeu o Wendel para o Sporting, eu não lembro exatamente o valor, né? Vamos dizer que o Fluminense vendeu o Wendel para o Sport por 10 milhões. Se o Wendel for vendido por 15 milhões pelo Sport, o Fluminense recebe 10% desse lucro de 5 milhões, ou seja, 500 mil. Então,
precisaria ver o valor que o Wendel vai ser vendido pelo Sporting para o Fluminense ganhar 10% dessa diferença. Ou seja, daria um valor considerável aí vindo do Sporting, caso essa transação fosse efetivada mesmo por 25 milhões de euros. Vamos aguardar, essa é a parte boa. A parte que eu disse que é média, e eu vou falar já dela, porque nesse momento eu vou falar da 1xBet, e é por isso que eu trouxe essa camisa aqui. Essa camisa aqui é minha, do Fluminense, foi a segunda que chegou, só estou esperando agora a última camisa, que é a tricolor. Fred número 9, essa aqui foi a única que eu personalizei, porque eu acho que a personalização da branca ficou muito maneira. Já chegou também a de goleiro, aquela que nem todo mundo gostou, né, mas eu gostei bastante. Achei essa daqui muito boa, o tecido. Mas, por que eu vou falar de 1xBet? Estou falando da camisa. Eu vou fazer um review da camisa depois e tal, quando todas elas chegarem. Mas, porque a 1xBet patrocina aqui no canal. A 1xBet é uma empresa mundial, que tem parceria com o Liverpool, com o Barcelona, enfim, com grandes times mundiais. E que está patrocinando aqui. E agora, com a volta do futebol, né, vamos lembrar, volta do futebol lá fora, né? Alemanha e Portugal já voltaram. Espanha volta nesse final de semana. Inglaterra e Itália na semana que vem. Eles estão lá com várias odds muito interessantes e você pode utilizar a 1xBet para poder tentar ganhar um dinheiro, né, para poder se divertir. Eu sempre falei isso, apostas na verdade é muito mais para você colocar um dinheiro ali e se divertir durante um tempo. É a mesma coisa, tem gente que gasta com jogo de videogame, gasta 200 e poucos reais com jogo de videogame. É uma forma de você se divertir e se entreter por um tempo. Isso valoriza muito, a pessoa assiste até torcendo mais para o time europeu, né? Ou seja, qual é o significado dessa camisa, então, e desse anúncio do 1xBet que eu fiz? Que tem um link aqui na descrição. Aqui na descrição, no primeiro comentário. No primeiro comentário tem um link, você clica nele, vai lá no 1xBet, faz um depósito de R$25 ou mais. Já teve gente que já me mandou e já está concorrendo a uma camisa oficial do Fluminense da Umbro. Exatamente. Mas vamos sortear para quem fizer esse passo. R$25, vai lá, usa esses R$25, você ainda vai ganhar um bônus lá em cima dele, usando o cupom RAIZ. Você usa esse dinheiro lá para se divertir durante um tempo na 1xBet, enfim, pode até ganhar um dinheiro, quem sabe, e ainda mandando o comprovante desse depósito para o e-mail raiztricolorfluminense@gmail.com. Você mandar o comprovante desse depósito, usado com o cupom RAIZ, usado pelo link que está aqui na descrição, você está concorrendo a esta camisa que eu vou fazer uma live na semana, sem ser essa agora, a outra, ou seja, daqui a 2 semanas, sem ser esse final de semana agora, o outro final de semana. Vou fazer uma live onde eu vou sortear uma camisa semelhante a essa. Na verdade, você vai poder escolher o modelo, né, dentro dos tamanhos que estiverem disponíveis. Mas será ou a branca ou a tricolor. Beleza? Tudo certo? Entendido? Muita gente já está mandando. Muita não. Tem uma quantidade legal ali de pessoas mandando. Daqui a quantidade que tá legal, porque a galera tá gostando, mas também pode mandar que você tem grandes chances de ganhar também. A live vai ser bem interessante. Beleza, vamos falar de Gerson. O Gerson é mais curto. O Gerson é do Flamengo hoje. E por que eu coloquei que é médio? Porque a venda de Gerson seria talvez para o Borussia Dortmund ou para o Chelsea. São os dois clubes que estariam interessados, segundo o Flamengo, que é quem é dono hoje de Gerson. E eles esperam, o Flamengo espera uma proposta na casa dos 35 milhões de euros, que daria 200 milhões de reais. Só que por que eu coloquei que é médio? O Fluminense tem de Gerson um pouco mais até do que teria de Wendel, ganharia mais dinheiro com o Wendel porque ainda tem porcentagem, mas de Gerson o Fluminense tem 2 ou 2,5%, que daria hoje, nesse valor de 35 milhões de euros, algo em torno de 4, 5 milhões de reais para o Fluminense. Por que então que eu coloquei médio, 5 milhões de reais entrando sem o Fluminense fazer nada? Só revelou o jogador e agora entra 5 milhões, porque o Flamengo ganharia 200, né? Então é por isso que eu coloquei como médio. Essa negociação, enfim, tá acontecendo ainda, a gente não tem muitas notícias sobre ela, mas é uma notícia do Fox Sports que Gerson pode ser vendido. Ou seja, vamos aguardar essa daí, esperar um desfecho em que entre dinheiro pra gente, né? A gente tem que se preocupar primeiro com a gente, depois com eles. E por último, para fechar, Marcos Paulo. Muita gente pediu para eu falar primeiro de uma negociação dele com o Spartak Moscou. Essa notícia foi publicada no Sport News Mundo, um site que eu não conhecia, pelo Davi ou David Nascimento e o Pedro Arthur. Pedro Arthur eu acho que é um que tinha um canal aqui no YouTube, eu não sei se ele ainda atualiza o canal. Eu acho, né? Pode ser que seja um homônimo. Mas essa notícia veio desse site, eu não conheço esse site, não conhecia até esse momento, mas o Joel Silva, que era um repórter que cobria o Fluminense
pelo Lance, cobriu o Fluminense durante um tempo pelo Lance, e agora está neste site, no Sport News Mundo. Ou seja, o que pra mim, como eu já conheço o cara, assim, de acompanhar, me dá um pouco mais de credibilidade sobre o site. Porque realmente eu não conheço, então eu não posso falar nem que é fake news, não é o F7, lá que se você ver já sabe que é fake news, mas também não é o Globoesporte.com, que eu boto minha mão no fogo por ele, entendeu? Mas basicamente foi uma apuração deles, do Sport News Mundo, com pessoas envolvidas na negociação, que o Spartak da Rússia foi o autor de uma proposta de 15 milhões de euros por 100% de Marcos Paulo. Lembrando, a gente já teve notícias aí divulgadas em vários portais de uma proposta de 7 milhões de euros por 50% de Marcos Paulo feita pelo Spartak. Naquele momento, além da rejeição do Fluminense por achar o valor muito baixo, teve também a questão do próprio Marcos Paulo não querer ir jogar no Spartak na Rússia. Marcos Paulo quer ir para um grande centro e tem João Pedro, mas principalmente Richarlison como um olhar assim de que vale mais a pena você ir para o Watford disputar o rebaixamento na Premier League, né, disputar ali para não cair, do que ir se esconder num Schalke, esqueci o nome do time da Ucrânia lá que todo mundo vai, enfim, num Dinamo de Kiev, não é esse não. No Shakhtar, agora eu lembrei. Melhor do que se esconder lá. Outras propostas ainda existem, porque, ou pelo menos entrando na mira, né? Vários clubes já especularam e vêm buscar informações sobre Marcos Paulo. Informou o Globo Esporte que Lyon e Olympique de Marseille demonstraram interesse, ou seja, são mais dois clubes que já demonstram interesse em Marcos Paulo. Não sei se ele gostaria de ir para o campeonato francês, num Lyon da vida que nem vai jogar Champions League esse ano. Não sei como é que ficaria, né? Acho que o Lyon ficou de fora da Champions League. Meu conhecimento não é muito grande, assim, também atualizado, não. E sobre Marcos Paulo, é importante dizer, o Fluminense tem contrato com ele só até junho do ano que vem. Já estamos entrando aí no último ano de contrato. E o Fluminense precisa do dinheiro, precisa vender rápido e isso faz o valor cair. Hoje, para mim, a prioridade tinha que ser uma negociação de renovação de contrato com ele. Isso faria com que a gente tivesse a garantia de que ia vender mais tranquilo, não ia vender no pior cenário para venda desse século, que é esse meio dessa pandemia, com um contrato já por acabar e outro, para usar a porcaria do jogador. A gente forma jogador, aí o jogador vai pra Europa, deslancha, joga pra cacete lá. Mas aqui a gente não tá preocupado em utilizar o jogador. Vamos usar Marcos Paulo, cara. O cara é bom de bola. Se a gente confia tanto que ele é bom de bola, a ponto de querer mais dinheiro e querer vender, usa o jogador. Usa ele aqui. Enfim, eu acho que hoje toda a dedicação do Fluminense, não toda, né, mas a principal dedicação em questão de negociação seria pela renovação desse jogador. Acho que vale muito mais do que algumas outras coisas que estão sendo dedicadas tempo e talvez dinheiro. Enfim, não se esquece de passar um xbet, primeiro link na descrição. Vai lá, faz o depósito e concorre a esta camisa aqui ou a tricolor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!